Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano. Você está na metodologia Poker 52 cartas. Este é o módulo introdutório do naipe de espadas, onde nós falamos sobre as cartas. Ou você está fazendo o curso Aprendendo Poker do Zero. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre combinações e range de mão. Mas afinal, o que são combinações? No Texas Hold'em, ao receber duas cartas, existem 1.326 combinações de duas cartas possível. Por exemplo, é possível você fazer 6 combinações diferentes de par de 6. Como você vê aí, 6 de espada com 6 de copas, 6 de espada com 6 de ouro, 6 de espada com 6 de paus, 6 de copas com 6 de ouro, 6 de copas com 6 de paus e, finalmente, 6 de ouros com 6 de paus. São 6 combinações diferentes. E 16 combinações diferentes de cartas não pareadas, como nós vemos aí no exemplo, As e Rei. Então, no Texas Hold'em são 1.326 combinações. Se você já assistiu o vídeo sobre as diferenças entre Texas Hold'em e Omaha, eu falo ali que no Omaha, ao receber 4 cartas, existem 270 mil combinações diferentes. Então, é muito mais variante. Enquanto que no Texas Hold'em são 1.326 combinações. Porém, eu quero te perguntar, nesta mão, faria alguma diferença para quem está com o par de 6 na mão? Se em vez de 6 de ouros e 6 de copas fosse 6 de paus e 6 de copas, faria alguma diferença? Não, não faria diferença alguma. Bom, Luciano, então para que a gente precisa saber que existem 1.326 combinações diferentes? Porque para pares, realmente, ela não faz diferença. Em se tratando de combinações de As e Rei, por exemplo, ela faria alguma diferença assim. Vamos exemplificar aqui para que você possa compreender. Por exemplo, se você está numa mão e tem dúvida se o seu adversário ele está segurando um par de Ás ou um par de Rei ou está com As e Rei, você tem a impressão que essas possibilidades estão divididas igualmente. 33, quase 34, 33,3% de chances de ele estar com par de Ás, ou com par de Rei, ou com As e Rei. Quando que, na verdade, nós temos 2,5 vezes mais chances de que o seu adversário tenha uma combinação não pareada do que um par na mão. Como você vê aí no exemplo, entre 21 e 22% de chance de ele estar segurando um Ás-Ás ou um Rei-Rei, 21% para cada uma dessas, enquanto que ele tem 57% de chances de estar segurando um As e Rei, para que você possa então tomar uma decisão com mais dados. É por isso que é importante você entender que existem 6 combinações diferentes para pares e 16 combinações possíveis de cartas não pareadas, para que você possa estabelecer esse tipo de raciocínio. Ora, para pares, como a gente já falou, faria alguma diferença? Não. Mas, por exemplo, As e Rei aqui. Para o As e Rei que não são do mesmo par, aliás, não são do mesmo naipe, como esse Ás de espada e esse Rei de ouros, eles não são do mesmo naipe. Então, faria alguma diferença se fosse? Sim, existe uma possibilidade de que, se esse As e Rei fossem do mesmo naipe, pudesse fazer alguma diferença. Por exemplo, nesse exemplo aqui, não fez, mas se houvesse nas cartas comunitárias mais uma carta de copas, ele teria ganho a mão. Então, para efeitos de range, em vez de 1.326 combinações, nós consideramos apenas 169 combinações, como você pode ver aí nesse quadro de range. Isso é um quadro de range para você estudar poker, o nome desse. Ali estão todas as combinações que são interessantes para que você possa estudar o poker e notar sobre uma mão. Então ali, por exemplo, na faixa azul, no centro do quadro, na diagonal, nós temos todos os pares, de 2-2 na parte inferior até o Ás-Ás na parte superior. Em amarelo, nós temos todas as combinações suited. O que são suited? São naipadas, são combinações do mesmo naipe. E 78 combinações off-suited. Então, essas 169 combinações são as combinações que nós estudamos para efeito de range. Então, você está bem claro para você o que são combinações,
E agora nós temos o conceito do que é um range de mão, para que a gente possa estabelecer quais são as cartas com que nós iremos jogar em determinadas posições, ou com que cartas nós podemos supor que o nosso adversário tem na mão. Bom, quais são os termos que são utilizados para o estudo do range? Como eu já te falei aqui, quando as duas cartas são do mesmo naipe, elas são consideradas suited. Suite em inglês é terno, então elas estão trajadas com o mesmo naipe. Em inglês, suited é naipe também. Então, nada mais são suited do que naipadas, como você vê ali o Ás e Rei de paus, naipadinhas. O Ás e Rei naipadinho. Logo embaixo você tem o Ás de copas com um Rei de paus. Elas não são naipadas. Então são chamadas no poker de off-suited. E depois, por último, nós temos o pares. Veja que no quadro de range, nós temos ali a legenda. Então, na parte superior, no quadrante superior do lado direito, nós temos as 78 combinações suited em amarelo. Nós temos os pares fazendo a divisão entre elas em azul. E nós temos na parte inferior esquerda as combinações off-suited. Bom, quais são os termos que nós utilizamos para nos referirmos às combinações para que outro jogador entenda uma jogada ou para a gente descrever uma determinada mão? Nós temos, obviamente, ali o 8-8, os pares. Nós temos, como já explicamos, as suited connectors. Bom, apareceu connectors. Veja, suited são cartas que têm o mesmo naipe, não necessariamente estão conectadas, como as suited connectors. O que significa que são connectors? Pois elas estão conectadas. Você veja que o Rei e o Ás são cartas que são uma em sua sequência hereditária, parece aquela música, uma do lado da outra. Nós temos também o que nós nos referimos a Broadways, que são, alguns consideram o 10, outros não, mas eu gosto de considerar. As cartas Broadways são consideradas 10, valete, dama, rei e ás. São as Broadways. Nós temos as off-suited connectors, como nós temos ali na segunda fileira do lado esquerdo, o Ás e Rei. Nós temos double gap, double de 2, gap de intervalo. Você veja que entre o 8 e o valete de copas, que são suited connectors, são naipadinho, o 8 são do mesmo naipe, existe um intervalo. Qual é as cartas que estão faltando entre o 8 e o valete? Falta o 9 e falta o 10. Então, existem duas cartas para preencher esse intervalo. Por isso, double gap. Gap é intervalo. Double gap são dois intervalos. Faltam duas cartas entre o 8 e o valete. Então, quando alguém fala double gap connectors, é porque estavam duas cartas para preencher, possivelmente, uma sequência. Ou, não é o caso do flush, mas a gente se refere principalmente ao straight, ao flush. Off-suited connectors são cartas conectadas de naipes diferentes. E também se nota outros termos que a gente adota para explicar range. AXO, ali você vê AX é qualquer carta com o As. Off-suited, nesse caso é o 10. Mas poderia ser o 3, o 4, o 5, o 7, o 9, qualquer carta que fosse off-suited com o As recebe a notação AXO. AXS é qualquer carta que acompanhe o As suited. Aqui nesse caso o exemplo na segunda fileira do meio, na coluna do meio, na segunda lá na parte de baixo, nós temos o As e 3 de espadas. E por fim, nós temos gap suited connectors. Você veja que são cartas que são suited, são do mesmo naipe e são conectadas pela falta de um intervalo, falta o 9 ali. Então são gap, é uma carta, é uma combinação gap suited connectors. Bom, Luciano, existem outras formas de nós fazermos a notação no poker? Sim, esses são os termos que nós utilizamos. Mas quando nós nos referimos, nós fizemos esse tipo de notação para nos referirmos. O 8-8, par de 8. AKS, esse S é de suited. Então, ali a gente não precisa definir qual é o naipe quando a gente está descrevendo um range para uma determinada posição. Então, ali, AK suited. Aqui, as Broadways que podem ser notadas como As, Dama, Off, AQO.
AKO, 8 vala suited, 8J suited. Então você sabe que quando você vê 8JS, era um 8 e um valete do mesmo naipe. Quando você vê ali 4-5O, você sabe que era uma carta 4, uma 5 de naipes diferentes. A10O, esse T é de 10 em inglês, ATO. A3S, você sabe que era um AIS, um 3 e eram do mesmo naipe. E ali 8TS, que era um 8 e um T, um 10, do mesmo naipe. Ah, Luciano, mas e se a gente não tiver imagem para ver quais eram os naipes, ou se a gente não tiver vendo a notação? Existe outra forma de notação? Sim. Existe a notação que foi feita, pensada para descrever, principalmente em livros, quando os recursos audiovisuais eram escassos. E ela parte do princípio dos naipes em inglês, que inclusive aqui, só para a título de curiosidade, eles estão em hierarquia. Primeiro paus, depois copas, ouros e espadas. Em inglês, clubs, hearts, diamonds and spades. E a inicial de cada naipe, então, dá a nomenclatura. Então, se você vê uma notação escrito 8D, 8C, você sabe que é um 8 de ouros, 8 diamonds, 8 clubs. Então, são 8 de ouros e 8 de paus. E assim todas as notações aí, AC, KC, então é um As de paus com um rei de paus, clubs. E depois Ás de diamonds com dama de hearts e todas as notações. Então esse é um outro tipo de notação que quando você vê, você já sabe através dos naipes quais são os naipes. Esse tipo de notação geralmente você encontra em livros, né? Para descrever então o range ou uma determinada situação numa mão. Bom, Luciano, existem outras formas de que eu precise saber para entender sobre range? Sim. Veja bem, aqui nessa imagem nós temos ali dois mais. Luciano, o que quer dizer dois mais? Quer dizer que em determinada posição você pode jogar todos os pares, dos dois para cima. Ou em determinada situação, o teu range naquele lugar devia ser 8 menos. Veja, isso não pode até ser que não faça lógica para você, porque o objetivo aqui é que você entenda uma notação de range. Então, 8 menos está se referindo a todos os pares abaixo de 8, 77, 66, 55, 44, 33 e 22. O As não entra, tá? Não vá confundir. O As é lá em cima, topo da tabela. Aqui nós temos 4, 5S até 10 vala S. O que quer dizer, Luciano? Quer dizer que naquela posição você poderia jogar 4, 5 suited até 10 vala suited. Por que quer dizer isso? Quer dizer que você poderia jogar o 4, 5, o 5, 6, o 6, 7, o 7, 8, o 8, 9, o 9, 10 e o 10 valete, todas elas suited. Pô, Luciano, eu não estou entendendo por que essas cartas são interessantes de ser jogadas. Veja bem, são cartas que são interessantes de ser jogadas porque elas possibilitam vários jogos, como straight e flushes. 4, 5, se você tiver um 3, um 6 e um 7, você seguiu. Fez uma sequência, um jogo bom no Texas Hold'em. Ou se você acertar outras 3 cartas do mesmo naipe, você fez um flush, outro jogo bom. Então, essas notações servem para que você possa compreender nas próximas aulas como identificar o range que a gente vai passar, um range sugestivo, inicial, com conceitos básicos, para que você possa compreender e começar a tomar entendimento sobre o poker, as posições, o range de mão, a combinação que eu posso começar a jogar. Então ali, por exemplo, nós ainda temos AX suited, quer dizer que você pode jogar qualquer as naipado naquela posição, faz parte do teu range. AX off, quer dizer que você pode jogar qualquer as. Luciano, ali tem K, o que é K? É Kings, é Rei 9 suited acima. Quer dizer então, essa notação quer dizer que deve fazer parte do teu range o 9 com Rei 9, Rei 10, Rei Vala, Rei Dama, obviamente Rei e Rei Ás. Todas as cartas acima de Rei 9, que é depois o quê? Rei 10, Rei Vala, Rei Dama. Essa aula, se não tenha pressa, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário. O objetivo aqui é que você entenda quais são os tipos de notações
e como a gente se refere às combinações de mão, os termos que a gente utiliza para descrever determinada mão, determinada situação que irão fazer parte dos nossos estudos. Como eu venho repetidamente falando aqui, o nosso objetivo com a metodologia Poker 52 cartas é o estudo e o aprendizado do poker para promover o poker como uma prática saudável, que possibilita até inclusive seja lucrativa e para que as pessoas que querem aprender tenham acesso às informações. Nós não temos a menor pretensão de dizer que sabemos mais do que alguém, porque existe uma certa fogueira de vaidades. Eu não quero saber o que o Luciano tá falando, porque olha quais são os resultados dele. Foda-se quais são os meus resultados. Eu já. Acho que entrei um mosquito. Eu já ganhei e já perdi dinheiro com o poker. Certo? E é por isso que eu estudo. Para apenas ganhar. Para evitar diminuir as minhas percas e aumentar os meus ganhos. Gostou desse vídeo? Pô, deixa seu comentário. Não concorda com alguma coisa? Deixa também. Quer dar alguma sugestão? Pô, gostou? Tem alguém que quer aprender mais? Compartilha. Se inscreve no nosso canal. Te agradeço. Muito obrigado. Até a próxima.